Oi gente, hoje eu estou aqui no ateliê Ferraz Roney, onde até as paredes contam um pouco da história dele. O ateliê fica numa praça muito especial para os cuiabanos, a Praça da Mandioca, onde muitos eventos acontecem por aqui. E nós vamos apresentar para você a história e o trabalho desse ceramista talentoso que encanta não só os olhos, mas também com a sua história, a nossa alma. E eu tenho certeza que você vai se motivar a continuar investindo no seu projeto e nos seus sonhos depois que conhecer a história do Roney. Bora comigo? Olá, meu nome é Roney Ferraz, eu sou ceramista e trabalho com cerâmica há aproximadamente 25 anos, aqui em Cuiabá, que foi onde eu comecei a desenvolver essa arte e fazer o meu trabalho ser conhecido, divulgar a forma como eu faço e penso a arte. Mas como é que isso tudo começou, né? É igual pergunta de criança que fala assim, mas antes disso, o que aconteceu? Então vamos lá, no antes disso. Antes disso era e sou filho de pais que são artistas, genuinamente. Meu pai era ourives e relojoeiro, então ele fazia joias. Nós morávamos e eu nasci em Rondonópolis, aqui no interior de Mato Grosso. E a minha mãe fazia alta costura, ela fazia os vestidos de noiva, das noivas de Rondonópolis, e fazia aqueles vestidos complicados das décadas de 70, aquelas coisas assim, enfim, me lembro bem disso. E eu cresci nesse mundo onde não existia proibições, não existia você não pode fazer, não existia você não toque aí, não mexa nisso. Os meus pais eram bastante rígidos, mas era muito tranquila a questão da arte, porque como eles viviam disso, eu acho que eles entendiam que se a gente, tanto eu quanto meu irmão, fizéssemos ou manuseássemos esses equipamentos com os quais eles trabalhavam, talvez a gente pudesse também se agradar e se apaixonar por aquilo e continuar fazendo o ofício deles. Bom, isso não aconteceu. Porém, eu continuei fazendo arte. Me lembro que durante toda a minha adolescência eu sempre desenhei, eu sempre pintei, e isso foi se agregando à minha vida. Então lá quando eu terminei os meus estudos do segundo grau, que falava antigamente, eu fui fazer vestibular para artes plásticas em Mato Grosso do Sul, que é onde mora toda a família da minha mãe. Eu fiz vestibular em Campo Grande, passei, porém não fui fazer, vim para Cuiabá, uma terra que assim, em 20 anos que eu nasci em Rondonópolis e vivi, eu nunca tinha prestado atenção. Não sei se por minha família ser de Mato Grosso do Sul, eu sempre pensava muito Campo Grande, a gente não falava Cuiabá. E aí eis que eu vim parar em Cuiabá, por outros fatores que não talvez interesse muito nesse momento, mas cá estou já há quase 35 anos. Então eu tenho mais tempo em Cuiabá do que na cidade onde eu nasci. Portanto, me considero sim cuiabano. Vim para Cuiabá para fazer faculdade de enfermagem. Jamais havia pensado que eu fosse fazer um curso da saúde. E eu fiz todo o curso de enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso. Atuei por 15 anos nessa profissão, fui extremamente bem sucedido, gostava do que fazia, mas a arte, aquela que eu calei há 15 anos atrás, ela continuava pulsando aqui dentro, porque eu sou genuinamente artista. Eu nasci para criar, para fazer essas coisas, e eu tenho clareza disso. Então, hoje eu tenho clareza disso, né? Porque é lógico que existe uma caminhada aí, você vai amadurecendo. E em dado momento eu achei que eu precisava retomar a minha arte, até mesmo por uma questão de saúde mental. E a gente ouve
principalmente nesse momento agora de pandemia, de Covid, a gente ouve muito depoimento, assiste muitos depoimentos nas mídias sociais de artistas que se salvaram por conta da arte, porque retomou. Eu acredito muito que essa questão da arte que flui dentro de um artista, ela é muito mais do que física. Para mim é uma coisa visceral, é espiritual isso, que se você não pratica, você acaba ficando triste, ficando sem vontade e apagando esse lado criativo. Bom, nesse momento em que eu volto para a arte, eu conheço algumas pessoas e uma delas é a Mary J, que me apresentou a argila. E foi um momento assim muito mágico, porque eu pintava e ela disse para mim assim, eu acho que você precisa desse material para se encontrar na arte. E eu não entendi muito aquilo naquele momento, levei para casa acho que uns 2 quilos de argila, era um final de tarde. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquilo e pensei o que eu poderia fazer. Eu sempre tive vontade de fazer esculturas, ter a coisa muito mais tridimensional, para eu conseguir olhar além daquilo, do outro lado. Bom, com esses 2 quilos de argila eu consegui fazer 8 bonecas que eram grávidas. Todas as minhas esculturas naquela época eram grávidas e eu acredito muito que tenha também um significado nisso, que é o gestar, né? O gestar do artista, o gestar para você florescer, para você emergir, né? Então, nesse momento, eu estava gestando a minha arte, ela estava querendo nascer. Então, eu acredito que eu representei muito bem na escultura as mulheres grávidas, e foram várias assim. E eu gostava muito de fazer aquilo porque me deixava leve. E acreditava assim que eu tinha encontrado a minha matéria-prima para trabalhar dali em diante. Bom, no outro dia, cheguei lá na minha amiga Mary J e apresentei para ela aquele tanto de bonecas. Ela falou, eu sabia que você ia chegar aí. E aí não parou mais, e lá se vão 25 anos. Nesse meio tempo, eu achei que eu precisava aprimorar mais a minha técnica, porque não bastava ser só fluir a criatividade, era necessário que existissem técnicas para que essa criatividade ficasse cada vez melhor e que eu pudesse expressar de uma forma mais clara o que estava acontecendo aqui dentro. Bom, fui para Salvador. E lá, através de amigos, eu encontrei a minha mestra, que é Hilda Salomão. Hilda Salomão é uma ceramista, neta e filha de ceramistas. Então, assim, não podia estar em melhores mãos. Hilda me deu um intensivo de 1 mês e eu fazia aula todos os dias e trabalhava duro, porque eram várias técnicas para aprender em 1 mês e ela assim não dava mole não. Voltei para Cuiabá e fiz uma exposição juntamente com a Mary J num espaço que ela tinha que se chamava Casa dos Artistas, na 24 de outubro. E lá se vão histórias, né? E depois dessa exposição, que foi muito legal assim, porque era a primeira vez que a gente estava mostrando o nosso trabalho, as coisas que a gente fazia, então existia muita expectativa nossa de que a gente queria que as pessoas vissem. Não importa se ia gostar ou não, a gente queria que as pessoas soubessem do que a gente estava fazendo. E foi muito gratificante, tivemos um resultado bastante legal, tanto de venda, quanto assim, a mídia da época em que a gente tinha o jornal escrito, né? Então, saiu em todos os jornais, foi muito legal. Nessa empolgação aí, eu acabei vendendo um apartamento meu, que eu tinha, e fui parar em Portugal. E aí eu descobri que não existia mais limite, né? Que depois que você começa a ir atrás ou
correr, eu não gosto muito de falar que eu corro atrás do meu sonho, eu corro do lado do meu sonho, né? A gente corre junto ali, porque eu alimentando ele, ele me alimentando. Quando eu corro atrás, parece que é uma coisa inalcançável, assim, eu não consigo chegar até ele. Então eu sempre falo que eu corro do lado do meu sonho. E fui para Portugal para fazer escola de escultura no Castelo de São Jorge. Me matriculei, lá cheguei, lá comecei a fazer a aula de escultura. Eu não me adaptei ao método porque eu tinha que voltar lá atrás, talvez eu não tenha tido a humildade para isso, reconheço hoje, mas eu achava que eu precisava de algo mais rápido, tentei negociar isso, não deu certo. E todos os dias que eu ia para essa escola, para esse castelo, e era um castelo mesmo, quem conhece Portugal sabe do que eu estou falando, no caminho tinha uma escola de joalheria, que se chamava Contato Direto, fica no Cais do Sodré. Então eu descia do metrô e aí logo do lado estava a tal da escola. Meu pai tinha feito joalheria, praticou isso a vida inteira dele, ensinou a profissão para os irmãos e aquilo foi como se eu tivesse assim, voltado lá na minha infância. Falei, eu já estava meio insatisfeito com a escola de escultura e fui lá na escola conversar com o pessoal de lá, né, conhecer. Logo que eu cheguei, eu fui recebido por um brasileiro e ele me propôs que eu voltasse no outro dia, conversasse com o diretor, ele ia marcar uma entrevista, era para eu levar meu portfólio de esculturas e ver se eu ia ser aceito ou não na escola. Muito bem, fui no outro dia. Conversei com o diretor, fui aceito e ele disse para eu fazer uma semana de experiência. Se eu gostasse, eu continuaria. Se não, eu parava por ali e ia procurar outra coisa para fazer. Bom, eu acabei ficando 1 ano na escola, fazendo joalheria contemporânea. Foi uma experiência incrível, mas a saudade do Brasil era gigantesca. Mas eu sempre acho também que além do seu propósito, no meu caso foi a escola de joalheria, existia um outro propósito também, e isso é meio que uma coisa inconsciente. Hoje eu fico muito prestando atenção nisso quando eu estou assim, nesses momentos em que eu saio para... Eu tenho a necessidade de buscar outras coisas fora, essa inquietude que eu acho que existe em todo artista. É a questão do olhar, né? Porque você olha muita coisa, você vê muita coisa diferente. Então eu voltei para o Brasil depois de 1 ano, que eu tinha, acredito que assim, um caminhão baú lotado de ideias e de coisas que eu tinha visto. E que me influenciou muito, muito mesmo, assim. Inclusive a joalheria. Ah, você fez joalheria no Brasil? Não fiz joalheria no Brasil. Mas quando eu cheguei, eu trabalhei com fios de alumínio colorido e consegui fazer coisas assim muito legais para começar a colocar aquilo para fora. E comecei a empregar algumas técnicas na cerâmica. Então assim, eu acho que toda vez que a gente sai um pouco desse mundo que é o nosso conforto, o comum, o do todo dia, em que a gente já não presta muita atenção, quando a gente sai disso e vai para um lugar... Eu, por exemplo, nunca tinha saído do Brasil, fui para um lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Parece loucura, mas para mim, enquanto artista, isso é extremamente forte. Faz todo sentido, é necessário para que eu consiga fazer o meu trabalho de uma forma inovadora, para que eu consiga renascer novamente, para que eu consiga continuar sendo artista. É necessário que eu veja o diferente, o novo, porque só estar onde eu estou, eu acho que não vai me levar além do que eu preciso ir. E eu sinto essa necessidade. Eu tenho amigos artistas, conheço artistas
de outras matérias, da tela, do ferro, da madeira, em que começaram lá no mesmo tempo que eu, e eu vejo, tudo bem, é característica, mas é a mesma coisa sempre. Isso me incomoda muito. Eu não quero ser a mesma coisa sempre. Eu tenho uma profissão que me transforma, como o barro que eu escolhi, que me transforma, que me faz ser uma outra coisa, que não é essa aqui que está te falando agora, que pode ser outra coisa amanhã. Assim é o barro também. Eu sei o que eu estou fazendo agora. Quando ele secar, não sei. Ele pode ter pego muito vento, sol, ele pode ter vento nenhum, sol nenhum. Quando eu colocar ele no forno, eu não tenho controle. Vai ser uma outra cor, uma outra textura, vai ser uma outra forma. Ele vai diminuir, ele pode entortar, ele pode rachar. Então, assim, eu gosto disso. O que incomoda, eu dou aula de cerâmica. Alguns alunos se incomodam dessa surpresa. Eles se incomodam com o novo, o que virá. Essa falta de controle me faz produzir cerâmica todos os dias, em todas as formas, todos os jeitos que essa cabeça aqui permite pensar, e quando ela não permite, eu vou buscar. Acho que é isso. E estou eu aqui há 25 anos fazendo, e agora há 5 ensinando, o que me dá grande prazer, e fico mais feliz ainda por saber que eu consigo encontrar pares hoje aqui na escola que pensam muito parecido comigo e que são artistas que estão querendo explodir, que estão querendo sair de dentro deles. E a minha função não é nada mais do que mostrar esse caminho, tentar fazer com que o caminho deles seja um pouco mais fácil do que foi o meu. Eu tento fazer isso, me calo às vezes, como todo professor tem que fazer, e deixo ele caminhar sozinho, encontrar dificuldades, e aí eles voltam. É uma troca bastante interessante, muito interessante mesmo. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer a Deia, sou Deia, por esse convite, por essa oportunidade. Muito obrigado. Eu desejo assim um sucesso gigantesco para essa mídia que está surgindo, e que a gente vê que tem boas intenções, existe vontade de fazer diferente. Se existe vontade de fazer diferente, está junto conosco. Eu estou aqui na Praça da Mandioca, na Rua Engenheiro Ricardo Franco, no número 569, na Casa Vermelha e Verde, que lembra a bandeira de Portugal. Isso para mim foi uma surpresa gigantesca, porque nem eu tinha essa intenção. Mas aí quando os vizinhos começaram a ver, eles começaram a dizer: deve ser um português que mora aí, alguma coisa. Então eu fiquei bastante feliz por ter essa referência e poder trazer um pouquinho de Portugal para cá, inconscientemente. Muito obrigado. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe. Vai lá no nosso canal do YouTube, Sou Deia Produtos Artesanais, ative o sininho, se inscreva, o link está aqui embaixo, eu espero você.